não está ficando bem claro, né? Então, imagina aquele modelo da filmagem da Copa do Mundo em que tinha cabos que passavam pelo campo. Então, a situação é ter cabos que passam por cima do viveiro e aí o alimentador vai rodar em cima desses cabos. Então, um alimentador desse atenderia todo o viveiro, ou mais de um viveiro, correto? Isso. No produto teste que a gente está desenvolvendo, esse alimentador ele boia, então ele só atende um meio de cultivo mesmo. Agora, se você tem uma estrutura de paralela entre possível, a gente está desenvolvendo o nosso produto realmente padrão. Ele não boia, ele é suspenso e ele consegue atender mais de um tanque. Isso é uma grande. Se a gente for comparar o sistema tradicional, né, de bandeja, é possível automatizar na visão de vocês? Bem, a gente tem trabalhado nisso nos desenhos industriais, né, em colocar bandejas no sistema. O que a gente tem de achado melhor, mais eficiente, é colocar essas bandejas dispostas, mudando, ela não, a ideia seria transformar essas bandejas em algo mais amostral. O cassinicultor, ele Peraí, seria pode repetir, foi em algo mais amostral, em algo mais. amostral. Isso. Ok, Isso. deixa eu só te aproveitar aqui que o Sérgio já deu um feedback aqui. Ó. Não sei se você consegue ver eles também aqui, né? Deixa Então, o eu. Sérgio está aqui. Ó. Sou adepto às atualizações, porém ainda acredito que a sensibilidade humana é essencial. Quer comentar sobre isso que você estava falando? Do Sim, processo de automação e do processo de sensibilidade humana nessa questão da alimentação? sim, perfeito. É de se esperar, a gente já conversou com alguns carcinicultores e a gente recebe mesmo esse questionamento com relação à importância da observação humana, feita no sistema em geral, tanto do alimento a ser consumido, quanto do sistema, quanto às biometrias feitas no camarão. De fato, isso é muito importante. Porém, é possível aliar os dois, as duas, o forte de cada um dos dois, né? No caso, eu imagino que na cassinicultura, principalmente a politrófica, biofloco, ela possua também várias falhas por parte do manejo humano. O fato isso foi um feedback dado, inclusive, pelo Wilton. A primeira vez que eu visitei uma fazenda foi através do Wilton, inclusive quero agradecer ele. E foi ele que deu esse feedback. Olha, aqui a gente tem 12 tratos durante o dia, então direto, 24 horas, domingo a domingo, e é muito difícil eu cobrar que os tratadores eles arraçoem da maneira correta, da quantidade correta. Então ele me disse lá que várias vezes os tratadores não arraçoavam, ou então arraçoavam errado, arraçoavam de qualquer jeito. Isso é uma prática muito comum. Então, assim... O Wilton, para quem não conhece, é um ex-aluno aqui da Engenharia de Pesca da Federal do Ceará. E isso ele estava trabalhando em um sistema super intensivo que necessitava de alimentação de 2 em 2 horas, ou estava em um berçário primário? Na verdade, tinha um berçário e ele também, o grande foco dele profissional é em biofloco. E lá a taxa de Em lotação... bioflocos. É que de vez em quando está falhando aí, tá? Em bioflocos, correto? Isso. Então ele tinha alimentação de 2 em 2 horas. E aí tinha falha humana nesse processo de alimentação, correto? Era uma queixa dele, correto? A ponto de, em alguns momentos específicos, inviabilizar o negócio, inviabilizar o processo. Então às vezes, essa falha humana no processo de alimentação, no sistema superintensivo que o Hilton trabalhava, que serviu como primeiro modelo, poderia inviabilizar o negócio. Sim, Né? sim. Então, esse já seria um primeiro impacto da automação. Né? Com Qual seria outros impactos desse processo de automação? Bem, a gente entende
automação, quando eu embarco um sistema microcontrolado numa fazenda, fica muito mais fácil. Quando eu embarco, não é isso? Quando eu coloco É porque está falhando aí. Ok. Quando eu coloco um microcontrolador na fazenda, eu posso facilmente adaptar esse microcontrolador também para captura de dados. Então, eu faço algumas adaptações e coloco sensores como o pH-metro, termômetros, e aí eu tenho essa tal desse olho. A gente pode terceirizar esse olho humano, talvez mais do que isso. Eu acredito que os sensores sejam capazes de olhar até o que os humanos não veem. No caso da parte de morfometria e da parte também do controle, da observação sobre a quantidade de ração consumida ou não consumida, ela é possível também trabalhar isso através de imagens. É um processo relativamente simples, dado a tecnologia de inteligência de imagens, e ela é um dos horizontes da Telson a ser automatizada também, que é você conseguir ter uma medição muito mais precisa do que o olho humano sobre o quanto da ração foi consumida e o quanto não foi, né? Pelo que eu estou notando, nós teríamos um conjunto muito grande de dados a ser gerenciado pelo produtor. Nós iríamos automatizar o processo de alimentação e esses outros dados. Qual a importância dele aí? Entendi. E como trabalhar, né? Que vai ter, você falou em imagem, não sei o quê, são vários dados que vão, isso se transforma em informação e dá um suporte às tomadas de decisões do produtor? É possível que não se torne só em informações, como se transforme em decisões. E aí a gente atravessa o conceito de automático e passa a trabalhar com inteligente. Isso é uma proposta muito interessante. Peraí, só porque picotou aqui. Atravessa o processo de automação e a inteligência artificial, você falou? Sim, não só a inteligência artificial, que a inteligência artificial é um dos meios. Existem maneiras mais econômicas do sentido tecnológico da coisa que podem assumir podem quebrar essa barreira, né? Inclusive, eu tenho lido um livro que posso até apresentar para vocês, é uma ótima leitura sobre os princípios químicos. Essa versão aqui é de 2010, não sei se vai dar para ver. Princípios químicos da qualidade da água em agricultura. E que, em 2010, praticamente todas as relações entre pH, salinidade, todas as variáveis relativas à água e relativas, sei lá, a vento, temperatura do ambiente, já eram parametrizadas, já eram escritas em equações e já se sabia como um fenômeno interagia com o outro. Então, muito da inteligência